Isaías 29, 13, vou ler na nova versão transformadora, NVT, diz assim: portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Amém? Senhor, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para recebermos a Tua palavra ministrada, exposta ao nosso coração. Pedimos a iluminação do Senhor para que nossos corações aprendam cada dia mais a temer o Teu nome, a respeitar a Tua lei e andar segundo a obediência que Te agrada. Por isso nos instrui segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre quando sua adoração é vã. Diga assim: quando a adoração é vã. Os irmãos sabem o que é adoração. Adoração é a prestação de reverência, de temor, de sujeição e obediência a uma divindade. E vão é vazio, vão, vaidade. Vaidade é a mesma coisa que um vão, que um vazio, que uma coisa inútil. Então, a Bíblia diz que existe uma adoração verdadeira, mas também existe uma adoração vazia, existe uma adoração falsa. Desde que o pecado entrou no mundo, o que não falta é invenção de formas que os homens usam para adorar, e também invenção de ídolos para serem adorados. Existem falsos adoradores do verdadeiro Deus, existem verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus, mas o que não existe é verdadeiro adorador de um falso Deus. Isso não existe. Falso adorador de falso Deus, todos são, porque já que os deuses são falsos, seus adoradores também são falsos. Mas além disso, existem também verdadeiros adoradores falsamente ensinados. Tem gente que é verdadeiro na sua adoração, mas ele foi falsamente instruído, de modo que adoram ao verdadeiro Deus de forma falsa. Você já pensou um verdadeiro adorador adorando ao verdadeiro Deus de forma falsa? Porque foi mal instruído, porque foi mal ensinado. E até que eles aprendam sobre a verdadeira adoração, eles continuam adorando falsamente ao Deus verdadeiro, mesmo que sejam verdadeiros adoradores. Hoje nós vamos falar então sobre a falsa adoração do verdadeiro Deus, seja ela por ignorância ou rebeldia. Pelo fato de ser Deus, o único Deus verdadeiro, então ele identifica qual é a verdadeira adoração e qual é a falsa adoração. Já um ídolo, ele não pode identificar seus adoradores. Um ídolo nada é. Então o ídolo não identifica quem está lhe adorando. Quanto menos se eles são verdadeiros ou não. Porque simplesmente duas coisas: um ídolo não existe e também um verdadeiro adorador de ídolo não existe. São duas coisas inexistentes, portanto, são contraditórias. O que nós vamos ver então é quando é que uma adoração ao Deus verdadeiro, ela passa a ser vã, ela passa a ser falsa. Em primeiro lugar, seguindo o texto, mantenha sua Bíblia aberta em Isaías 29. Quando há uma cegueira sobre a palavra de Deus, então uma adoração ela é falsa, ela é vã. Em primeiro lugar, quando existe uma cegueira sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas a Bíblia diz também que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ao mesmo tempo que você está diante da luz da palavra, essa luz ela pode causar duas coisas em você.
das duas, ela pode causar uma coisa em você. Ou ela resplandece a tua consciência e você enxerga o caminho, ou essa luz cega seus olhos e você fica em trevas. Porque a luz forte demais, ela tem o poder de cegar. Veja que nesse texto, do versículo 1 ao 3, o profeta Isaías, ele pronuncia uma série de ais, né? de cânticos de derrota, de tragédia, sobre algumas nações, mas principalmente a nação de Israel e de Judá. Começa lá no capítulo 28, o primeiro ai, e vai 6 ais, vai até o capítulo 33. Este que nós estamos aqui é o segundo ai, e ele se refere a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Na versão de vocês, deve estar ai, né? Ai de Ariel, cidade de Davi, ou alguma outra versão pode dizer ai de Jerusalém, ou alguma outra, ai da lareira de Deus, não é isso? Depende da versão que você está usando. No original hebraico está Ariel, Ariel, que significa lareira, que significa também Ari é leão, El é Deus, leão de Deus. Mas essa palavra Ariel também significa lareira, aonde se queimavam os sacrifícios. E onde se queimava o sacrifício era na cidade de Jerusalém. Por isso que diz Ariel, cidade de Davi. Jerusalém, que Davi tornou capital da cidade de Israel. Do verso 1 ao 3, Deus está informando para o povo através do profeta Isaías que ele vai trazer calamidade sobre o povo. Olha o versículo 1, diz que a aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas. Veja, aqui tem uma adoração. Eles celebravam suas festas. Mas no verso 2 diz: contudo trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa o seu nome: um altar coberto de sangue. Um altar que queima, mas agora coberto de sangue. Serei seu inimigo. No verso 3, tem gente que acha que Deus não se torna inimigo de ninguém, né? No verso 3 está bem claro: eu serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, atacarei os seus muros, levantarei torres de cerco e a destruirei. Deus vai fazer isso através de inimigos, mas Deus está dizendo que Ele que vai fazer. Então muitas vezes, vamos dizer assim, crianças quando estão sendo corrigidas com vara, lembre disso, é vara que corrige filho, não é mão e nem chinelo, é vara. Quando a vara corrige a criança quando ela ainda não entende, ela vai procurar onde a mãe e o pai escondem a vara, para ela ir lá quebrar, porque ela tem algo contra a vara, né? Não é contra a mãe, mas se a mãe bate com a mão, ela vai desenvolver algo contra a mãe, porque aí é diretamente, a vara é um intermediário para que a criança reconheça que existe uma autoridade por trás do instrumento. Quando você bate diretamente, ela toma aquilo como uma agressão, toma aquilo como uma inimizade e não como uma autoridade. Então, a criança vai em direção à vara para quebrar. Agora, a pergunta é: quem bateu? Quem bateu foi a mãe, foi o pai. Mas que instrumento usou? A vara. Assim também, quem foi que castigou Israel? Foi Deus. Mas qual foi o instrumento? Foi a Babilônia. Está vendo? Mas quem fez foi Deus. Então o Senhor estava profetizando, porque Isaías, ele viveu mais ou menos 150 anos antes, 130 anos antes do cativeiro babilônico acontecer. E ele já havia profetizado isso aqui, mas o povo estava cego. Olha o versículo 4, que Deus promete até o 3 que ele vai castigar seu povo, mas do 4 até o 8 ele promete que vai restaurar. É um castigo disciplinar, não é punitivo. Olha no 4, ele diz assim: então das profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará do chão como um fantasma chamado da sepultura, dando a entender que os
os seus opressores estariam com pés sobre seus pescoços, e o povo de Judá gritando do pó para Deus lhes salvar. Então Deus promete no 5: de repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha de vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. Alguns estudiosos acham que isso se trata da invasão de Senaqueribe, que aconteceu nos dias de Isaías e do rei Ezequias, mas a Bíblia não fala quando é que isso aconteceu. Pelo versículo 9, que eu vou chegar lá, eu entendo que isso é outra coisa, é outro contexto. Porque veja bem, no versículo 9, diz assim: estão espantados, não acreditam, continuem cegos, estão entorpecidos, não pelo vinho, cambaleiam, mas não por bebida forte. Ou seja, Deus está dizendo para o povo: eu estou falando que vocês vão ser esmagados pelo inimigo, e eu estou falando que eu vou livrar vocês desses inimigos, mas vocês precisam ser esmagados. E o povo não acreditava, eles estavam como cegos. E Deus disse: continuem cegos. Agora, por que o povo estava cego? Eles confiavam na grandeza dos reis que eram seus líderes naquela época. Na época de Isaías, houve muitos reis poderosos. Uzias, Jotão, Acás foi um rei que pecou muito contra o Senhor, e o Senhor puniu muitas vezes o rei Acás. Mas Ezequias, filho de Acás, foi um rei ótimo. Deus devolveu a ele a prosperidade, a riqueza para Judá, para Jerusalém. O povo não acreditava que isso ia acontecer, porque eles estavam vivendo em momentos de muita prosperidade, e os seus reis eram vitoriosos sobre seus inimigos. Como que nós vamos ser oprimidos pelos nossos inimigos? Que história é essa, Isaías? Eles não acreditavam. Então veja bem, eles iam lá, verso 1, eles iam lá celebrar suas festas, mas eles não criam na palavra de Deus. Isso é uma adoração falsa. Só porque a mensagem não é aquela que você gostaria de ouvir, só porque a palavra que você está ouvindo não é aquela que realmente satisfaz o seu ego, o seu coração, então você rejeita, você se torna cego pela palavra do Senhor e acha que Deus vai receber sua adoração. Não vai. Deus não recebe a adoração de quem não crê na palavra dele. Deus considera falsa a adoração de uma pessoa que, ainda que pratique todo o roteiro da adoração, mas se ele não crê na palavra de Deus, só porque ele pensa que essa palavra não está lhe agradando, a adoração dele passa a ser falsa. Agora, espantem, irmãos, nós aqui agora, espantemo-nos. Deus falou para Judá: espantem vocês. Mas agora eu falo para nós: espantemo-nos. Por quê? Porque o verso 10 diz assim, que eles estavam cegos por causa de Deus. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos dos seus profetas e videntes. Isaías era um profeta, mas havia outros. Entretanto, esses outros transmitiam uma mensagem que o povo de Judá não aceitava, ou aliás aceitava porque era satisfatório, mas Deus cegou o entendimento dos outros profetas, cegou o entendimento do povo e revelou somente para Isaías, e outros profetas verdadeiros que eram da mesma época ali. Por exemplo, Miqueias, Miqueias também era da mesma época de Isaías. Havia outros profetas daquela época que Deus usou com a sua verdade, mas esses profetas eram rejeitados. E Deus diz que o povo era cego sobre a sua palavra. Mas por quê? Porque Deus havia derramado um espírito de sono profundo sobre o seu povo. Então, no versículo 11 ele diz, para eles, para os profetas e videntes, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você perguntar a um falso profeta daquele, que profecia é essa que Isaías está falando, que nós vamos ser oprimidos pelo inimigo e depois Deus vai restaurar? Eles vão dizer: eu não entendo, isso aí é um segredo, é um mistério, é um livro selado. Quando você entregar aos que sabem ler, eles vão dizer: não podemos ler porque está selado.
ou seja, alguém que tem entendimento não ia entender, porque achava que Isaías estava pegando pesado demais. Um povo em perfeita liberdade, em prosperidade, como eles iam ser levados para cativeiro? Como? Não sei, isso é um mistério, eles iam dizer. E quando entregar os que não sabem ler, ou seja, a população, aos leigos, eles iam dizer: não sabemos ler. Ou seja, isso aí não é com a gente, nós não sabemos interpretar. O que acontece hoje, irmãos? O que acontece hoje é a mesma coisa. Pessoas estão lotando as igrejas. As igrejas estão cheias de falsos adoradores do verdadeiro Deus. As igrejas estão cheias também de falsos adoradores de um falso Deus. Porque estas pessoas inventaram um Deus para si, e elas se reúnem em torno deste Deus inexistente para fazer uma falsa adoração. Agora, quando você leva a palavra do Senhor para estas pessoas, elas se tornam cegas. Elas dizem assim: não, isso aí ninguém está entendendo o que esse cara está falando. Aqui, entre nós, o mover do Espírito, fulano de tal chorou, não sei quem está chorando, tem gente caindo ali, o poder de Deus está acontecendo. Então, que profecia é essa? Que palavra é essa? Que pregação é essa? Nós não estamos entendendo. É a mesma coisa. Isaías disse para eles: a adoração de vocês é vã, porque vocês foram cegados pelo próprio Deus, que trouxe a vocês um espírito de sono, um espírito de sono profundo. Deus está trazendo um espírito de sono profundo para a nossa geração. E as pessoas estão abarrotando muitos templos, achando que estão adorando a Deus, mas sua adoração é falsa. E não foi o que Jesus falou em seus dias? Aos seus ouvintes, Jesus disse, quando contou a parábola do semeador, lembra da semente que caiu em várias terras? Jesus disse para os seus discípulos assim, lá em Marcos 4, 11 e 12: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Deus, quando quer esconder os seus mistérios, Deus, quando quer esconder a sua palavra das pessoas que Ele não quer que se convertam, Ele conta parábolas. Por isso que eles olham e falam assim: mas não estou entendendo. Não está mesmo, porque você é um falso adorador. Você é um falso adorador de um ídolo que não existe, um Deus que você inventou para adorar. Então a falsa adoração, em primeiro lugar, acontece para pessoas cegas diante da palavra de Deus. Você não quer ser um cego diante da palavra de Deus? Então aceite-a como ela é. Não fique escolhendo passagens para você aceitar. Não fique fazendo da Bíblia uma caixinha de promessa. Não tem aquelas caixinhas que tira um versículo, só sai versículo bonito, só sai versículo com promessa. Tem a Bíblia de promessa, que está tudo lá, marcadinho, os versículos de promessa estão marcados. Tem crente que abre a Bíblia e só vai nos versículos marcados, porque tem uma promessa de Deus para mim. Ele fica selecionando o que ele quer. A Bíblia Isaías chama esse pessoal de adoradores vãos, adoradores falsos. Você tem que receber uma palavra que ela pode chegar até parecer estranha para você nos dias em que nós vivemos, mas receba, aceite-a, porque é a palavra de Deus. Paulo também disse aos seus ouvintes isso, Atos 28, 25 ao 27. Eles eram endurecidos, mas foi Deus que endureceu. A palavra de Deus é um enigma para pessoas que vivem na carne, mas Ele disse que revelaria a sua palavra aos seus pequeninos. Amém? Jesus falou: graças te dou, ó Pai, Criador, Senhor do céu e da terra, escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Esses pequeninos serão verdadeiros adoradores. Quando a sua adoração é vã? Segundo lugar, quando há preceitos humanos no lugar da palavra de Deus. Versículo 13: portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim,
a adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Olha, veja a continuação da ideia de Isaías, ou de Deus, né? Através do profeta Isaías. Uma vez que você é cego pela palavra de Deus, que você não entende nada de Bíblia, você vai começar a fazer sua própria adoração. Uma vez que você não entende quais são as regras de Deus para adorar, você vai inventar suas próprias regras. O primeiro ponto que eu falei, cego na palavra, é aquele que não compreende a forma que Deus estabeleceu para ser adorado. Então, se ele não entende, o que ele faz? Ele cria as formas dele mesmo. E aqui Deus reclama e diz: não, isso aí são regras de homens. Eu não aceito ser adorado por regras de homens. Jesus também usou este versículo para reprovar as tradições humanas de sua época. Marcos 7, 6 e 7. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: em vão me adora, em vão me adoram. Ou seja, existe uma adoração vã, existe uma adoração, mas não verdadeira, vazia de propósito, vazia de conteúdo. Em vão me adoram. Agora, por que essa adoração é vã? E Jesus diz, ele explica: porque estas pessoas me adoram com preceitos humanos. Aquilo que eles usam para me adorar não passa de mandamentos de homens. Os irmãos estão percebendo? Uma vez que você é cego na palavra, você não entende nada da palavra, você já não adora a Deus corretamente, porque você não está entendendo nada. Então o que você faz? Você cria algumas fórmulas de adoração, e você acha que agora Deus vai se agradar. Agora Deus vai agradar, porque eu inventei maneiras de adorar a Deus. Deus continua chamando de falsa adoração isso daí. E os homens se acham sábios quando eles fazem seus métodos de adoração. Eles se acham sábios. Mas olha o que Deus diz sobre a sabedoria dos homens, sobre os preceitos dos homens que querem substituir a verdadeira adoração pelos seus próprios ensinamentos. Verso 14, Deus fala por Isaías: por isso, mais uma vez deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Deus está dizendo que ele, além de não aceitar a fórmula dos homens para ser adorado, ele ainda irá esmagar a suposta sabedoria destes homens. Ele irá envergonhar esta suposta sabedoria. Eu vejo pessoas hoje, na nossa época, né? Se bem que as coisas estão mudando tão rápido que você consegue identificar diversas falsas adorações em um mesmo período. Antigamente não. Antigamente passava 10 anos para você identificar uma nova falsa adoração. Hoje 10 falsas adorações acontecem no mesmo ano. E aí as pessoas elas vão modificando, porque nós estamos vivendo em uma era de aceleração. Nós estamos vivendo em uma era em que uma coisa substitui a outra imediatamente, as coisas perdem o seu valor. É a era líquida. E Deus está dizendo pelo profeta o seguinte: que os homens vão inventando modos de me adorar se achando sábios, mas eu destruirei a sabedoria deles. Olha o que Paulo também disse para os seus contemporâneos. Ele disse que para uma pessoa compreender o evangelho, a sabedoria humana é descartada. Ela não pode produzir o verdadeiro culto a Deus, pois Deus não trabalha por meio da sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 18 a 20. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio?
Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? E os crentes ficam maravilhados com as novidades da adoração que surgem. Ai, pastor, vamos colocar na nossa igreja também. Ah, pastor, vamos aderir. Esse movimento agora é top, né? Esse movimento agora é muito bom, é show. Nossas igrejas estão, né, atraindo jovens. Como se atrair jovem fosse colocar uma luz e trazer mariposas para a igreja, por causa daquela luz. Eu não quero atrair jovens. Eu quero que os jovens se arrependam de seus pecados, se convertam ao Senhor. E só pelo Evangelho eles podem fazer isso, e não por luzes que atraem mariposas. Observe. Primeiro, o cara está cego, ele não entende nada de Bíblia e diz que adora. Ele adora numa escuridão total. Deus fala: tua adoração é vã, é falsa. Segundo, Deus não está recebendo minha adoração cega, não, então eu vou inventar preceitos humanos para adorar a Deus. Fala: também está errado e é vão e é falso, porque tem que me adorar do meu jeito e não do seu. Agora, terceiro, para acabar, que vocês já estão ficando desanimados comigo, eu vou falar o seguinte, que o remédio para a falsa adoração é a soberania de Deus e o Evangelho. Amém? Então diga comigo: o remédio para a falsa adoração é a soberania de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, aí mesmo em Isaías, olha o verso 15. Os homens em sua impiedade pensam que Deus não tem controle deles. Olha o que eles dizem. Olha o que Deus diz a eles: que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão e dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Não é isto? Essas pessoas vivem em suas escuridões, em suas trevas. Essas pessoas vivem no abandono total e elas acham que podem se esconder de Deus. Elas acham que podem fazer alguma coisa fora das vistas de Deus. Olha a resposta de Deus no verso 16: como são tolos, Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Não é assim que as pessoas dizem hoje? Na sua soberania, então, Deus faz grandes promessas que são cumpridas no Evangelho, irmãos. Antes de passar para as promessas cumpridas no Evangelho, deixe-me alertar os irmãos que Paulo também usou esse texto para falar aos romanos sobre a soberania de Deus. Na soberania de Deus, Deus trabalha da forma que Ele quer e salva quem Ele quer. Ele é quem faz vasos para honra e vasos para desonra. Como Isaías falou, Paulo repetiu: mas o que tens a dizer? Se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória, quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Romanos 9, 22 a 24. Deus, na sua soberania, Ele fala o seguinte: cegos que me adoram em vão, preceitos de homens que são feitos para usar na adoração, que também são falsos, eu vou determinar os meus verdadeiros adoradores. Então Deus vai lá e faz vasos de honra para que o adorem, e os demais Ele condena, Ele faz para condenar. Agora veja, voltando em Isaías,
as grandes promessas deste Deus soberano por meio do Evangelho, que torna a falsa adoração anulada e levanta uma verdadeira adoração do seu povo para consigo mesmo. Diz aqui do versículo 17 até o 24: logo em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. No 18: naquele dia os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Em contraste com os sábios, irmãos, que não puderam nem ler e nem interpretar as palavras de Isaías, agora diz o Senhor, até mesmo os surdos ouvirão e os cegos enxergarão. Aleluia! É o que nós vemos isto, o cumprimento disto aonde? Em Mateus capítulo 11, versículo 5, diz a palavra do Senhor: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Aleluia! Aleluia! Em Marcos capítulo 7, versículo 37, diz a palavra do Senhor: estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso, ele faz o surdo ouvir e o mudo falar. Este é o Evangelho que traz verdadeiros adoradores para o Senhor. Volta em Isaías, porque em Isaías no versículo 19 diz que haverá alegria para os humildes e pobres. E então você pode ver o cumprimento disso em Mateus no capítulo 5 e no versículo 3 a 5, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em Isaías, voltando, versículo 20, diz que os inimigos serão destruídos, e o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo 25, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a realidade da vitória do Senhor Jesus, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O cumprimento do Evangelho através de Isaías. Voltando a Isaías, versículo 21, diz que a injustiça desaparecerá, e a palavra do Senhor no Evangelho, a palavra do Senhor através do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 13, diz: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo de plena justiça. Voltando a Isaías no verso 22 diz: não haverá medo e nem vexame. E o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo 11, ele diz o seguinte, como diz as Escrituras: quem confiar nele jamais será envergonhado. Aleluia! E diz também em Isaías, no versículo 23, haverá santidade e temor do Senhor. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele diz: nós, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos no temor de Deus. Em Isaías ainda diz no verso 24, que discernimento e doutrina virão para os desviados e murmuradores. E em João 16, 8, Jesus diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eis aí, a adoração verdadeira, ela não depende do homem, porque o homem é cego. E quando ele quer dar uma de inteligente, ele inventa preceitos humanos. Deus trataria melhor até uma cegueira do que preceitos humanos. Porque o homem na cegueira, ele pode reconhecer e dizer: Senhor, eu sou cego, abre as minhas vistas. Mas nos preceitos humanos ele não reconhece. Ele já subiu o grau de soberba. Ele é cego e quer estabelecer regras. Então Deus rejeita mais ainda. Se você me perguntasse qual adoração fica pior para Deus, porque tudo não presta, eu diria que a pior é a dos preceitos humanos, não a dos cegos. A do cego não presta também, mas a dos preceitos humanos é pior.
Quando Jesus curou o cego de nascença, ele disse o seguinte, depois de haver curado. Ele disse: eu vim a este mundo para que os que veem fiquem cegos, e os que sejam cegos passem a enxergar. E os fariseus falaram: você está querendo dizer que nós somos cegos? E Jesus disse: se vocês reconhecessem o pecado, vocês não seriam cegos. Mas como vocês dizem, nós vemos, então o pecado subsiste. Queridos, o maior problema não é a pessoa ser cega, é ela achar que vê. Não tem um ditado que diz: o pior cego é o que não quer ver? Mas não é. O pior cego é o que acha que enxerga. Porque se ele pensa que enxerga, quem é você para dizer que não? Porque você não está dentro da mente dele para saber se o que ele supostamente está vendo é só um pensamento dele que está sendo projetado de volta para o cérebro dele, e ele considera aquilo como visão. Como é que você vai convencer de que ele não está vendo? Então eu digo: o pior cego é aquele que acha que enxerga. E foi o que Jesus falou também para aqueles fariseus. O cego, quando admite que é cego, ele pode receber a revelação, a clareza e a cura. Porque foi para isso que veio o Filho do Homem, para trazer vista aos cegos. Mas o homem que começa a inventar seus próprios mandamentos para estabelecer como é que adora Deus, da cabeça dele, este aí Deus abomina. Deus quer a adoração da forma que ele estabeleceu. Afinal, ele é Deus, ele é que está recebendo a adoração. Então ele é que estabelece a maneira de ele ser adorado. Então, desse texto de Isaías, tanto Jesus como Paulo se utilizaram também para expor a verdade aos seus ouvintes. A verdadeira adoração, em contraste com a falsa, ela vem pela revelação de Deus. A verdadeira adoração, ela não é por preceitos de homens, e sim pelos preceitos de Deus. Além disso, os homens não podem entender os preceitos de Deus se primeiro Deus mesmo não abrir o entendimento deles. E Ele só fará isso nos vasos de honra que Ele resolveu fabricar para a sua glória. Eu encerro esta mensagem dizendo o seguinte: quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Ele disse para ela o seguinte: a verdadeira adoração, minha filha, é feita em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Não se trata de lugar físico, como ela achava, mas de forma espiritual. Por isso que ele falou em espírito. Não diz respeito a imagens, não diz respeito ao que você vê, mas sim ao seu coração. Isso é adoração em espírito. E não se configura em tradições humanas, porque ela admitia o ensino samaritano acerca da adoração, e os judeus admitiam o ensino mosaico, mas Jesus estava dizendo: tudo acabou, tudo acabou, é o que diz o Filho do Homem. Por isso que ela falou: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Jesus falou: eu sou o que falo contigo. Já cheguei, minha filha, já cheguei, e eu estou ensinando como é a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração não é de tradição samaritana, não é em Monte Gerizim, não é no monte, o monte da maldição lá, não é? Um era Gerizim, o outro era o monte, me fugiu o nome dele agora, não é Nebal, né? Alguma coisa assim. Não, as coisas elas vêm agora como o Filho de Deus ordenou. E o Filho de Deus disse que não se configura em lugares físicos, mas é em espírito. E ela não se configura em tradições samaritanas nem mosaicas, mas sim na verdade da palavra do Senhor. Por isso é em verdade. Em espírito, porque é espiritual. Nem depende do lugar e nem de imagens. E em verdade, porque procede da palavra de Deus e não das invenções humanas. Esse monte de... vai ter o encontro dos adoradores.
Vai ter o encontro dos adoradores. Só pode ir quem ministra louvor. Porque você que está no banco aí, você não é adorador. Adorador é o pessoal do louvor. E vai para lá só os levitas. Vai todo mundo levitando, né? Chega lá naquele ambiente, tem alguém lá para te ensinar preceitos de homens para você adorar a Deus. E Deus está lá do céu. Isso aí, Amós 5:23, afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não suporto ouvir. Irmãos, não é porque está barulhento, não é porque as caixas de som estão altas que Deus não suporta ouvir, não. Para Deus isso não interfere em nada. Mas é porque ou é um povo cego, que não entende nada de Bíblia, ou então é um povo que, por não entender nada de Bíblia, inventou sua forma de adorar a Deus. E Deus odeia, Deus rejeita, Deus tem nojo desse tipo de adoração. Mas Deus ama, Deus procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito, mas em verdade. Em verdade. Tem gente que acha, eu adoro em espírito, e aí sai fazendo aquele monte de papagaiada dentro da igreja. Deixa, irmão, está adorando em espírito. Mas e a verdade? Em espírito, no grego está escrito assim, adoram em espírito, que também é a verdade. Eles não andam separados. O Espírito de Deus não anda separado da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, ele fala, eu orarei em espírito, mas orarei no entendimento. Eu cantarei no espírito, ou seja, em línguas, mas cantarei também no entendimento. As duas coisas têm que andar juntas. Como está a sua adoração perante o Senhor? Deus já abriu os olhos seus para a palavra dele? Ou você ainda é cego da palavra? Se você é cego da palavra, não tem problema, desde que você admita que você é cego. Agora, se você não admitir que é cego e começar a seguir seu coração, como diz aí os conselheiros de hoje, siga seu coração. O que Deus está falando no seu coração? Aí o cara imagina o que ele queria ouvir de Deus, aí fala, Deus falou para eu fazer isso. Na verdade é só o que ele queria fazer. E diz que é o coração. Amém, irmão? Então Deus te abençoe, vai na fé, vai na bênção. Deus é contigo. Mentira. Não siga seu pensamento, não siga seu coração. Deus não aceita a forma humana de adorá-lo. Ele estabeleceu a forma de ser adorado por sua palavra. Sem o conhecimento da palavra não há adoração verdadeira. Se a palavra para você é escura e difícil, então existe um véu sobre seus olhos. E Paulo diz que quando você se converte ao Senhor, o véu é retirado. 2 Coríntios 3,16. Converta-se, arrependa-se. Sua falsa adoração tem subido como um esgoto diante das narinas de Deus. Então se arrependa. Fala, Senhor, ainda tem muita venda em meus olhos. Tira, Senhor. Querido, não substitua a adoração por suas ideias, não. Uma vez alguém disse assim, cada um adora Deus do jeito que ele quer. É assim que está a nossa geração. Mas se for assim, você está demonstrando apenas que é um vaso feito de barro para desonra e rejeição de Deus. Deus só vai salvar verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus. Deus vai salvar falsos adoradores de falsos deuses quando estes se converterem. Deus vai salvar falsos adoradores do verdadeiro Deus quando estes admitirem que estão cegos e que estão andando nos preceitos de homens. Mas os verdadeiros adoradores se revelarão no meio dessa geração que não sabe o que é adorar a Deus. Então, se você terminei essa mensagem agora e você diz assim, eu não entendi nada sobre o que é adoração verdadeira, pelo menos vai embora para casa sabendo o que é a falsa. Já vai te ajudar. Se você é um cego da Escritura, comece a mudar isso hoje. Vai para casa, dobra o seu joelho e ore. Deus, tira o véu dos meus olhos. Levanta da oração e pega a Bíblia para ler. Porque sem pegar a Bíblia para ler, ninguém vai tirar véu de nada não.
Vai ouvir pregação de quem prega a verdade, igual a irmã Sandra falou aqui. E depois diga: Senhor, me perdoa por eu ter te adorado do jeito que eu achava. O Senhor tem que ser adorado do jeito que o Senhor disse que é, e não do jeito que eu acho que é. Mas para você não ir só com a parte negativa, eu vou novamente reforçar a parte positiva. Adorar em espírito e em verdade é você adorar a Deus espiritualmente, sabendo que Ele é espírito, sabendo que Ele não está confinado a lugar e que Ele não tem imagem. E segundo, em verdade, porque toda adoração a Deus procede do que está ensinado em sua palavra. Vá para as cartas de Paulo, vá para as cartas do apóstolo Paulo e aprenda a adorar o Senhor da maneira que Ele ensinou. E você estará então sendo um verdadeiro adorador do verdadeiro Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus.